Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast falando sobre concurso público, como passar no concurso. Do meu lado está aqui o evangelista, Ó, mais um correto? dia. Mais um dia, irmão. Mais um dia. Mais um crânio nós trouxemos. Esse daqui nós combinamos de abrir o cérebro do Gabriel, chipar, tirar tudo que a gente quer e devolver só o crânio fechado, O cara é costurado um para ele. monstro. Quantos concursos ele prestou? Só 13. Passou, não, Passou, ó. não, Que ele foi é aprovado. verdade. Só aprovado, só 13. 13. E quantos ele Pouquinho. prestou? Mais de 20, 25. 25 concursos ele prestou e passou em 13. E a história dele é interessante, viu? É muito interessante. Agora, sim, a gente sempre fala que quem tem sucesso, quem é sucesso e quem tem aprovação, tem uma metodologia. E é isso que eu quero contribuir com vocês aqui, compartilhando com ele, beleza? Gabriel, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Boa tarde para vocês. Opa, uma honra boa estar tarde. aqui com os senhores. Honra é nossa, Ele tá irmão. com vergonha, porque A até agora honra é tava nossa. trocando ideia, Tava conversando. falando, Tava né? falando, não parava de falar. Meu, ó, falar pra você, eu conheço o Gabriel, sou suspeito pra falar. Conheço ele faz um bom tempo já, de um curso que nós fizemos juntos. É. Do menino começa a falar, não para mais. Não para, mano. é verdade. É verdade. Aí você vai ver, É quando ele verdade. começar, ele não Você para vai ter mais. que me cortar. Esse menino é um gênio, mas tô muito feliz, viu, Brandão, por você ter aceitado o convite de estar aqui. E é óbvio, né? Falar em concurso público não tem como te esquecer, né? Um cara aprovado em vários concursos públicos, apesar de novo de idade, mas um menino com uma visão muito focada no que quer. Tenho certeza que o futuro é promissor pra você, irmão. Da hora. Quantos anos você tem, Gabriel? 29. 29, já 29, prestou olha só. 25 concursos. É. Nossa. E aí eu ainda acho que eu gostaria de ter começado antes, hoje, né? Se pudesse voltar no tempo. Eu tava falando pro Carlos, né? A gente Tem tava... probleminha, tem probleminha. Não, a falei gente pra tava você, almoçando, ó. eu falei pra ele, com 14 anos, eu tenho um colega, até falei pra ele, né? Falou mesmo. Que é capitão da FAB, ele tem a minha idade. E ele com 14 anos, ele falou, Gabriel, vamos estudar pra concurso? Aí eu falei, não, você tá louco, eu vou ser jogador de futebol. Aí 14 anos. ele foi, estudou um ano, passou, foi pra EPICAR, né? Escola de Cadetes Sim, do Ar. Fez o ensino médio lá, depois foi Fiz pra ensino médio AFA. lá. E nesse tempo, obviamente, não virei jogador de futebol, né? Inclusive, eu nem era um bom aluno na escola. Isso eu acho legal Olha que também legal, falar isso. daí Na olha, escola eu não era, porque no ensino médio, eu lembro, eu estudava de manhã e eu comecei a trabalhar. Porque você é novo, né? E aí você quer ter uma camiseta legal, um tênis legal, né? Quer ver as menininhas da escola. E eu comecei a trabalhar com jovem aprendiz, 14 anos. Olha Então só. eu ia pra escola de manhã, já levava a marmita, e à tarde eu ia pro trabalho, mas eu não tinha essa... Eu ainda não tinha tido esse start sobre a importância, sabe? Então, na escola, eu não era um bom aluno, não, na verdade. E isso é importante, Gabriel, não, já começando já, né? Mas isso é importante porque diversos candidatos, às vezes, se podam ou deixam de prestar o concurso porque foram mal no ensino médio. É. E pra quem assistiu meu podcast, eu falei a mesma coisa. Eu, no ensino médio, Isso. não queria saber de estudar, tive até reprovações. O próprio delegado que estava aqui semana passada disse também que ele também, no ensino médio, não foi um aluno acirrado, então, assíduo, né? Então, o fato de você não ter sido bom aluno no ensino médio, não te impede de ser aprovado em concurso público. É verdade. Ouve é só. verdade. Eu já ouvi isso de juiz, inclusive, magistrado. Olha que legal, Na sério? época não era nem escola, ele falou, eu não fiz uma boa faculdade, eu tava preocupado em ir pra festa, em outras coisas. Eu fui começar a estudar depois que eu me formei. E aí, acho que num prazo de 5 anos, ele passou pra magistratura aqui em São Paulo. Caramba, já pensou, meu? Hoje ele Olha tá que legal. na execução penal. Olha. É. Pra ser da execução Inteligente. penal tem que ser bom, É hein? juiz, Pra ser magistrado. juiz da execução penal tem que ser E bom, hein? ele falou, não, na verdade eu não fiz uma boa faculdade. Mas eles eram professores, né? Morava ali perto de casa, na Zona Leste Que também. legal, sei. é. Na Amador Bueno, parece que você mora ou morava, né? Morei na Amador Bueno, agora Lembra? moro na Vila Matilde. Pô, isso que mesmo. legal, que legal. E aí, no ensino médio, não fiz um bom ensino médio. Quando eu consegui, aí que eu acho que foi que eu comecei a ter uma cabeça um pouco mais voltada. Foi quando eu terminei o ensino médio, reprovei em física. Olha só. Reprovei em física, aí minha mãe fez uma carta pro conselho, porque eu tinha feito o Enem. E eu consegui, eu sempre, da mesma forma que eu gosto de falar bastante, eu escrevo bastante, eu gosto de escrever. Uhum. E aí eu fui muito bem na redação, a redação também no Enem. E aí eu consegui a bolsa na Caramba, faculdade. então, seu primeiro concurso público, olha só, foi o Enem. Foi o Enem, foi o Enem. Caramba, Foi o E Enem. passou de primeira?
Foi, eu consegui a bolsa, 100%? me inscrevi 100%. Olha só. Aí eu me inscrevi e foi um argumento que Caramba. a gente usou na carta, porque Aham. minha mãe falou, olha, ele já está matriculado na faculdade, ele ser reprovado aqui não vai trazer nenhum benefício, você vai estar tirando uma pessoa da faculdade porque você Que quer legal. ensinar, né, uma matéria às vezes que não tem tanta aptidão, né? Olha que Aí legal. na faculdade, isso também acho que é legal falar. O meu primeiro semestre foi meu pior semestre na faculdade. Foi o meu pior O semestre. meu Eu, também. eu tomei um baque grande, assim. Você fez direito. Fiz direito. Eu advoguei por 6 anos. Antes de passar, antes de tomar Advogado. posse, eu Então advoguei tem por 6 anos. Aí foi a primeira vez que eu tive esse baque, porque eu fui pra faculdade, aí os professores indicaram livros, e aí eu fui começar a ler e vi que eu não entendia muito bem, vi que algumas coisas eu tinha certa dificuldade, vocabulário, e aí eu comecei a correr atrás. Aí no primeiro semestre eu falei, não, eu preciso estagiar na área, eu preciso ter esse tato. E aí, no primeiro semestre ninguém pega, porque você é muito novo. Sim. Aí no terceiro semestre eu comecei a estagiar, e aí eu fui indo muito bem. Eu comecei bem, comecei a pegar gosto pelo estudo, Pô, direito, que legal, meu. É. Olha só. Aí eu comecei a pegar gosto, fui bem, e aí foi aquilo, né? No nono semestre, fui prestar mesmo pra me familiarizar, mas aí acabei passando na OAB, na primeira e na segunda fase, Caramba. e aí depois foi só colar grau pra pegar a Você OAB. passou na OAB, então, antes de terminar a faculdade? Foi antes de terminar, no Mas nono aí você veio se semestre. preparando pra isso também. Então, como eu falei, no primeiro semestre eu tive muita dificuldade. Mas depois eu comecei a gostar, foi algo natural. Aham. Se eu falar pra você que eu estudei Sim. focando em passar na OAB, não é verdade. Eu me preocupei em fazer uma boa faculdade. Olha só. Porque aí eu vi que eu tinha coisas que eu precisava melhorar que eu não tinha aprendido no ensino médio, as coisas até às vezes do ensino fundamental que eu não tinha assimilado muito bem. E aí eu comecei a fazer uma boa faculdade, tanto que, assim, você tem perfis, né, de alunos na faculdade, né? Então, na minha faculdade, como eu era bolsista, tinha muita gente que trabalhava. E o trabalho, ele acaba consumindo mesmo, né? Uhum. Hoje, estudando Cansa, para né? concurso e Cansa. trabalho, não é fácil, né? Uhum. E então, assim, o pessoal, eu via que eles tinham um obstáculo a mais. E eu pensava, pô, eu preciso aproveitar. Então, às vezes, eu ficava, acabava a aula, eu ficava um pouco depois. Semana de prova, eu sempre ficava, eu ia pra biblioteca, ficava na biblioteca. E depois, graças a Deus, eu tive essa recompensa, né, da OAB. E aí, depois, eu me formei, peguei a OAB. E aí, eu advoguei um tempo, né? Aconteceu uma questão comigo que eu fiquei doente. Aí no escritório que eu trabalhava, acabei sendo mandado embora por conta dessa doença. E aí me acendeu a luz, né? Porque minha tia, foi bem na época da pandemia. Pensei, pô, minha tia é servidora pública, meu pai é servidor público. Eu preciso de estabilidade, né? E aí eu comecei a estudar para concurso. Aí foi que eu falei, eu vou estudar para concurso. Putz, que legal. Então, o primeiro concurso e nem segundo foi a OAB que você prestou? Foi a OAB e E aí o terceiro? então, eu comecei, teve uma época, logo que eu comecei a estudar, o primeiro cursinho que eu me inscrevi para estudar, eu já entrei pensando no concurso de escrevente. Inclusive, algo que aconteceu comigo foi que quando eu cheguei, e o pessoal você acaba conversando, sabendo que era advogado, então a pessoa fala, então você já passou, então você já tá dentro. E aí foi um grande erro que eu cometi também, né? Porque eu achava que por ser advogado e já por ter sido formado em direito, abriu o edital, tinha 3 meses. Eu falei, pô, inscrevente técnico judiciário, eu consigo passar. Na minha cabeça, né? Aham. E aí foi que eu fui. E aí, outro erro que eu cometi também. Eu ia pro cursinho. Eu Aham. passei a frequentar Olha o só. cursinho. É. Eu assistia bem as aulas, das 7 às 11, nem tocava no celular. Só que chegava em casa e não estudava. Eu anotava, olhava na Sei. hora e ia embora pra casa dormir. Aí eu vi a primeira prova de escrevente. Eu fiz 56 pontos. A nota de corte foi mais de 80. Puta, Nossa. reprovou, olha só. Então, assim, pra você ver, aí foi o grande, talvez acho que o segundo baque grande que eu tive desde do primeiro semestre da faculdade. Porque aí foi que eu comecei a entender o que era um concurso concorrido. Porque aí você começa a pensar, poxa, eu acho que eu preciso fazer mais. Não tá sendo suficiente. O que eu acho que eu sei, às vezes eu não sei. E aí eu comecei a prestar, estudando, já tinha tomado o pau nessa prova do TJ, estudando, prestei pra GCM de Guarulhos, que eu passei, GCM de São Paulo, passei entre os 100 primeiros, Caramba, sério, GCM. soldado da Polícia Militar. Nessa época eu passei pro Barro Branco também. Sim. Teve o concurso para temporário que eu fiz em Pirassununga, da FAB, era para ser professor de direito, para dar aula para os alunos lá, Caramba, em que Pirassununga legal. também.
Não fui até o final, mas participei de Sim. toda a parte da seleção e tudo Sim, que mais. legal. Passei 2 vezes para escrevente do TJ, porque aí veio essa minha que eu consegui aprovação aqui em São Paulo. Só que abriu São Paulo e abriu capital e grande capital, né? E aí eu prestei para Itapecerica da Serra. Passei também, inclusive foi melhor do que na prova de São Paulo. Eu acho que eu tava mais relaxado, já tinha feito a prova. Só uma pergunta, quantos candidatos por vaga no Descrevente? Ó, Aqui em São Paulo. em São Paulo foram 104 mil inscritos. É que eu quero que o Caramba, pessoal, tudo que o isso, candidato, veja É. que não é um concurso, porque muita gente talvez não saiba, mas acha que é escrevente, né? Era a ideia que eu tinha. Era, pessoal, era. eu sei que é difícil, tá? Porque eu gosto de ler. Mas 104 mil inscritos 104 mil inscritos, eu acho que a época eram 400 vagas. para 400 vagas. Vamos fazer a conta aqui para ver quanto vai dar? Nossa, verdade. Não, Olha que faz legal. essa Pode conta puxar, só. O meu concurso é o de 2000, foi em 2022. Ó, se eu não tô enganado. 104 mil inscritos Inscritos. dividido por 400 vagas. Foi isso mesmo, 400 vagas. 260 por vaga. É Mais do que muito. medicina, mais do que barro branco, mais Olha do que só. soldado, mais do sabe que delegado. uma informação legal isso aqui. Muitas vezes, não sei como é que tá agora, mas a nota de corte são concursos diferentes, tá? Mas a nota de corte para escrevente é mais alta do que para magistratura. Não é raro, Sim, tá? sim. A nota de corte de escrevente ser 86 questões, 84 questões, 82, e às vezes na magistratura, para você ir para escrita, com 79, 80, você já consegue. Então, assim, é um concurso muito concorrido. Por que que eu acho que é tão concorrido? Porque hoje é um dos poucos concursos no Brasil que um ensino médio, Médio, perfeito. você tem um salário que muitas vezes é maior do que ensinos aí que cobram até superior. Perfeito. Por exemplo, a Polícia Civil de São Aham, Paulo, uhum. né? Então é um concurso que eu acho que O salário tá quanto? hoje, sem comissionamento, sem nada, eu acho que líquido, um escrevente que tá entrando hoje, com ensino médio, ele tira uns 7, 8 mil líquido. É mais do que o sargento da PM. Verdade. Mas É mais do que o sargento da PM. verdade, E trabalha bem realmente. menos, você pode dizer, porque o sargento trabalha 12 por 36. São trabalhos, são E trabalhos hoje diferentes, muitos estão né? fazendo Mas home com office certeza, também, muito. né? Exatamente, é o É. trabalho de home office. Então é um Entendeu? trabalho. Ele é um pouco mais intelectual. Então você. Exatamente, você não tá com aquela pressão do dia a dia de estar na rua, tá Sim. armado, tá aprendendo, tá. Debaixo do sol. Estando em briga, debaixo do sol, da chuva. É como você falou, no TJ tem plantão também, paga muito bem, acho que tá pagando R$500 a diária. Então, É uma luta caramba. pra conseguir, mas É. você consegue, de sábado, domingo, feriado, final de ano. Outra coisa que é muito legal, você pode vender férias. Eu vendi minhas férias. Sim. Tem gente, esse meu amigo, eu falei da Fábio, ele Sim. não pode vender, ele não vende Sim. férias. Não sei se o Sim. militar consegue Não, a gente vender. consegue vender férias. Então, assim, se você tá precisando de um dinheiro, você consegue vender, o tribunal, você espera vencer, depois você vende, mas vende o tribunal tudo ou paga. não? Tudo, eu vendi tudo. Olha só que eu vendi legal. tudo. Vendo? É. E eu só acho não que- peguei os 15 dias, porque imagina, se você pega 15 dias no Natal, né, do recesso, do dia 20 ao dia 6, R$500 por dia, pô, você tira outro salário, praticamente. Verdade. Tem muita gente que faz isso, viu? Muita gente que Pra faz trabalhar, né? isso. Pra trabalhar. E Que você legal. pode pegar, você pode ser assistente, aí você tem um incremento bom no salário, de 2, 3, 4. Assistente de segundo grau, até 5 mil líquido a mais você tira. Então, assim, é um salário bem atrativo Mas- e cobra ensino médio. Então, acho Mas que muita só gente para vai deixar nisso. observado aí para quem estuda, né, irmão? Não é pra quem tem um não, sonho, é né? Concorrido, É. é concorrido. Não é para quem, gente, ó, você que tá ouvindo aí, não é para quem tem sonho, tá? O sonho você continua sonhando na sua casa aí dormindo. Isso aqui a gente tá falando para quem estuda, para quem se dedica, para quem passa, né? Não, Não mas tem como, então, né? foi algo que eu precisei aprender, né? Depois que eu fiz essa primeira prova, eu comecei a estudar e foram 2 anos. Foram 2 Perfeito. anos. Então, porque saiu uma prova, eu acho que teve 2018, aí eu comecei a estudar 2019 e 2020. Meu concurso foi em 2022, né? Então, foram 2 anos aí estudando, e nesses 2 anos, lógico, eu abria e ia prestando outros concursos. Como eu prestei pra Polícia Civil também, de escrivão, passei. Então, assim, foi abrindo, eu ia prestando, mas assim, eu acho que de todos que eu estudei que não cobrava nível superior, o TJ era o mais concorrido, a nota de corte mais alta, e foi uma luta, assim. Ô, Todo Gabriel, dia. deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente viu aí que seu currículo é de várias aprovações. Também teve muitas reprovações. Não, bastante. Quando você começou a ficar profissional, tipo um atleta, né? De falar, É eu tenho isso. que passar nos concursos É um dos estilo de melhores vida. É um estilo de vida. Aí, é isso que já Olha ele que roubou legal, meu pensamento, né? né? A gente nem combinou, mas é estilo de vida. É. Quantas horas, mais ou menos, você começou a se dedicar aos estudos para poder passar nos concursos que você realmente queria? Olha, sem mentira, assim. O que eu comecei a fazer?
como eu tinha um pouco essa liberdade mais de tempo, eu chegava antes na aula. Como tinha biblioteca, tinha sala de estudo, eu chegava, em média, 2 horas antes. Então, a aula era das 7 às 11 da noite. Então, às vezes era 4, 4h30, 5 horas eu chegava. E o que eu fazia? Eu sempre precisei escrever. Isso daí vai de cada um. Eu sempre precisei escrever à mão e depois eu fazia mapas mentais. Então, assim, eu pegava toda a matéria, por exemplo, sei lá, direito administrativo, eu pegava toda a matéria, aí eu relia a matéria e depois eu ia pegando e fazia um resumo pra mim. E desse meu resumo, então eu pegava a matéria e fazia um resumo. Desse resumo eu fazia um mapa mental. Então eu tinha vamos dizer assim, Qual método? eu tinha 3 matérias de diferentes formas de resumo. Então eu tinha a matéria completa do início ao fim, eu tinha o resumo que eu fazia da matéria que eu já tinha anotado e fazia um mapa mental daquilo. Quando eu via que a matéria estava ficando boa na minha cabeça, eu estudava só pelo mapa mental. Mapa mental, mapa mental, mapa mental. Porque você otimiza o tempo. Né? E como o edital ele é extenso, o que eu gostava de fazer? Geralmente eu falo, né? Porque é muito vai de cada um, é muito individual. Eu gostava eu gosto, assim, de pegar, pô, a prova vai ser ano que vem. Então eu pego um ano só pra fazer caderno, anotar, Cara. pegar tudo, porque o edital, Antes o de sair o edital ele é edital, né? extenso, ele é grande, Olha só que exatamente. legal. E aí você pega, e aí depois de uns 3, 4 meses, você pegou tudo, você já reviu pelo menos 1, 2 vezes, aí eu começava a fazer os resumos, e no finalzinho eu fazia os mapas mentais, e aí eu estudava o dia inteiro por mapa mental, né? E eu sempre que eu podia, por quê? No cursinho eu podia ir de final de semana, e aí era das 9 às 6 a aula, e aí eu ia. Às vezes dava até uma depressão, cara, porque Focado. era na República, então você ia no caminho, eu cansei de ir no metrô e tinha gente indo pra festival, festa e não sei o Caramba, meu. quê. E eu sentadinho assim no metrô, às vezes dava até vontade de chorar, falava, caramba, meu, parece que tá todo mundo vivendo a vida E eu tô. e eu tô Ô, Gabriel, aqui. mas e exatamente isso que eu ia perguntar pra você agora. Você é novo, meu, entendeu? E nossos candidatos também, pelo menos a sua maioria, são novos também, né, Ligi? O que você acha que te trouxe essa consciência de que, pô, eu tenho que acordar logo? O que te fez acordar tão Então, cedo pra já criar essa maturidade de focar no seu futuro? eu acho. Porque isso não é o normal. Mudar a Então, vida sabe o que financeira, eu né? acho? Eu acho Não que é o foi, normal. Estabilidade. foi, a, ne- foi a necessidade, pra ser sincero. Porque Aham. assim, eu tava até pensando nisso no caminho. É uma coisa que às vezes a gente se compara muito, né? Então eu conheço gente que, meu, tinha todas as oportunidades. Quero fazer medicina, a mãe pagou um ano, o cara reprovou, eram, sei lá, 12 matérias, reprovou em 11. Ah, não, vou fazer Nossa. veterinária. Reprovou. Ah, vou fazer. E assim, a mãe bancando, sabe? O cara não precisava trabalhar nem nada. E eu, desde de novo, né, comecei a trabalhar com 14 anos. Então, desde novo, eu sempre quis ter algumas coisas na minha vida. E hoje o que eu prezo mais é por ter qualidade de vida, né? E muita gente fala assim: ah, mas dinheiro não é tudo. Não é tudo. Mas tudo que a gente faz hoje demanda dinheiro. A gente almoçou. Sem dinheiro você não almoça. Você Sim. vestiu, você tomou um banho, você mora. Eu vim pra cá de carro, gasolina, IPVA. Eu moro. Né? Às vezes tem aluguel, tem IPTU, o financiamento. Então, o dinheiro ele é sim muito importante, né? E hoje eu penso dessa forma. Eu acho que o concurso público, no momento que nós estamos vivendo, você ter estabilidade. Como eu falei, eu perdi um emprego bom, eu não ganhava mal, eu era Uhum. advogado. Na época, eu entrei em pouco tempo, eu estava coordenando a área criminal, porque eu fiquei doente. Né? Ninguém quer ficar doente. Mas Sim. foi aí que eu percebi que o mercado de trabalho ele é cruel. Você é um número, você a qualquer momento, hoje você tá rendendo legal, amanhã, tchau, entendeu? No serviço público não é assim. Se você ficar doente, se você precisar de uma cirurgia, alguma coisa, licença, você tem. Então eu vejo esse lado mais humano, essa segurança de estabilidade. Por exemplo, hoje eu quero estudo para carreira jurídica. E eu posso estudar com uma certa tranquilidade, porque eu sei que o meu salário tá ali, meu emprego tá ali, eu não vou E fazer se nada de descobrirem que você errado. está estudando, ninguém vai falar nada. Não, não, pelo contrário, muitas É vezes diferente. incentivam. Onde eu trabalho, o desembargador com quem eu trabalho, ele fala: não, você tem que estudar, você tem que focar no concurso, tem que estudar, se dedique, porque é possível. Né? Ele fala, ele era office boy, começou como office boy, hoje ele é desembargador. Né? Caramba, que legal. E ele conta a história dele e você Sério? vê que é possível, e aí você começa a estudar. É um trabalho, como eu falei, é um estilo de vida. Você acorda, você faz a sua rotina, e é uma coisa que assim. Isso eu acho muito importante, a revisão sistemática da matéria. Você, pelo menos a Hum. cada uma semana, 15 dias,
volta Isso naquela é matéria importante. e vê, não sai Revisão estudando sistemática. tudo de uma vez, porque é com o tempo. É como uma academia, né? Então você tem que ir todo dia, no Academia eu primeiro entendo, hein? dia. De É, academia eu entendo. aí, ó, o Carlos aí, De academia ó, fortinho. 50 de Também. braço. Opa, Então, entendemos. é assim, não adianta eu chegar no primeiro dia e querer levantar o peso que o Carlos levanta. Eu não vou conseguir agachar, fazer supino igual ele. Mas com o tempo e o preparo todo dia ali, você vai conseguindo, né? E isso é importante. E você saber dosar essas coisas também, porque às vezes muita gente, isso é normal, fica um pouco mais depressivo, fica um pouco mais. Mas isso é normal, o seu cérebro ele vai se adaptar com a carga do estudo. E com o tempo vai ficando mais fácil e depois você até sente falta. É igual a academia, você pega uma pessoa Sim. sedentária, ela sofre no começo, mas depois, se você tira ela da academia, ela adoece, né? Porque ela transforma aquilo em hábito, né? transformou, vira um hábito, o corpo precisa, o corpo pede aquilo. E o né? candidato pode fazer isso com ele. Agora, uma Exatamente. pergunta. O que você acha mais importante? Você acha que se destacou assim em você e se destaca nos outros candidatos? É aquele candidato mais inteligente ou mais disciplinado? Não, é o mais disciplinado, sem sombra de dúvidas. Olha. Muita gente às vezes fala, né, pra mim, nossa, você é inteligente, você, parabéns e tal. Eu falo, eu sou um burro esforçado. Boa. Porque é aquilo, né? Tem essas frases motivacionais, mas é verdade. A pessoa esforçada, muitas vezes, com a disciplina, ela consegue muito mais longe do que aquela pessoa que já tem o dom natural, né? Porque o esforço, a repetição, ela sempre vai se destacar sobre só a habilidade, sobre só aquele cara que já tem uma facilidade maior, né? Se você for ver a maior parte das pessoas que é aprovada em concurso público, não tem. Lógico, tem um ou outro que é gênio ali. Sim. Mas a 98%, 99% das pessoas são pessoas comuns que sentaram na cadeira e dedicaram horas do seu dia ali com esforço, com repetição. Muitas vezes você vê que é mãe e trabalha e cuida dos filhos, então é possível, sabe? É Acredito nisso possível. daí também, Eu tenho viu? percebido muito isso. Praticamente 100%, né, Lige? Das pessoas que nós trouxemos aqui foram unânimes em dizer a mesma coisa. Que o esforçado, aquela pessoa que se dedica, ela acaba tendo maior facilidade, né? É, Não vou nem dizer facilidade, mas ela acaba conseguindo chegar na sua aprovação. E eu sou exemplo disso também, né? não E, é. e geralmente eu sempre corrijo as pessoas quando elas falam assim: nossa, você é muito inteligente. Eu falo, meu, tô esforçado, cara. Eu esforçado, não me é. considero. Mas assim, esforçado eu sou. É, Que é. legal. E eu aprendi essa frase com um cara muito bom de concurso. E eu não sei, mas eu posso estar errado, mas eu não me lembro dele ter reprovado em nenhum concurso. Foi esse menino aí, com 14 anos, ele me chamou. Sim. Hoje ele tem a minha idade, é capitão da FAB. Caramba. Ele passou no Barro Branco também. É que ele preferiu seguir a carreira na FAB, mas. Uhum. E foi o que ele me falou. Ele falou, cara, eu não sou diferente de ninguém, mas eu me esforço. E ele sentava, e esse menino, ele estudava, ele não tinha mesa, ele estudava numa tábua de passar roupa, cara. Olha que da E o hora, cursinho da ele hora. ganhou. Foi um amigo do pai dele que pagou pra ele. Então, e ele passou de primeira, assim. Era difícil passar de E é um primeira. concurso né? difícil. É Não, difícil, até ó, hoje quem é quer Forças difícil. seguir. Armadas, Epicar, Epicar. não é Porque qualquer passa. você Não vê é qualquer a um. molecada hoje, né? Quem com 14 E anos tem quer que ser estudar? novo, isso, Não, é. tem Tem uns uns que é despertar. funk hoje. É, A exatamente. maioria que é funk, né? Exatamente. Mas aí, Lige, você tá certíssimo. E eu falo assim pro pessoal, às vezes, que vai falar que se estuda ou não pra concurso público. Eu falo, essa é a melhor fase. É. Porque você vê a juventude hoje não querendo nada com Exatamente. nada. É a concorrência, né? A concorrência tá lá, ó, aqui, ó. Sobe ali no E- Instagram. Então, se você parar para se dedicar, focar naquilo que você quer, você se destaca. Se destaca. Obviamente, a concorrência vai vir. Tem Leva outras um pessoas. tempo, mas se destaca. Só que sim. nessa questão de concorrência, diversos candidatos, olha, balada, É verdade. né, mulherada, Instagram, o dia inteiro, você para ali pra 5 minutos, quando você vê já passou 2 horas. Não, você Se a pessoa for focada- você pode passar perto de mercado, empresas de call center, empresas que tem muita gente trabalhando. Na hora do almoço, tá todo mundo lá de fora, É isso mesmo. fumando e no celular, É, vendo rede perfeito. social. É Aí, isso ó. mesmo. Aí pergunta, qual é o futuro desse cidadão? É. É o futuro de felicidade, balada, cachaça, mas no final, com Uma hora 40 a anos de conta idade, chega. não vai ter um carro, não vai ter uma casa, vai estar doente, Exato. vai estar... Não, e eu tava até comentando com o pessoal lá no trabalho, hoje, e é uma coisa que, isso assim, no momento, se você plantar banana, você vai colher banana. Você não pode plantar banana e querer colher morango. Não dá. Entende? Mas hoje, que eu tava até falando com o pessoal, pô, tô vendo, daqui a pouco, pô, de repente eu fazer uma viagem legal, dá pra fazer, sabe? São coisas que, às vezes, na hora que você tá estudando,
Não vê. você não vê. Você não, Verdade. você sabe que vai conseguir, mas quando você vê a coisa acontecendo, é diferente, né? Foi até eu vi o Carlos falou um tempo atrás aí, ele se imaginava, né? Pô, me imaginava vestindo a farda, fazendo isso, fazendo. E é isso, cara. A gente se imaginar, o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é imaginação Boa, do que é perfeito, eu falo realidade. muito isso. É. Então, na nossa cognição, se você começa a se imaginar, você começa a. Lógico, não é só imaginar, mas você tem que agir. Mas já é uma grande parte para você alcançar o seu objetivo. Faz- Você consegue, É você isso mesmo. começa a materializar o seu sonho. Criar Entendeu? realidade, né? E de verdade, assim, eu tava pensando nisso também. Hoje, no cursinho, da época que eu tava fazendo o cursinho, todos da minha turma, que eu me lembro, tá? Todos da minha turma. eh, eu acho que eu fui talvez o único daquela época que tá no TJ, mas eu tenho 5 que tá na Polícia Civil, tenho Legal, meu. outro que passaram em outros concursos, GCM também, tem gente na Aham. GCM, tem gente na PM. Então, assim, todo mundo que persistiu, eu tô me Autoconhecimento. Segredo. puxando aqui na cabeça, mas eu não me Ah, recordo de ninguém que não passou em um concurso. Então, legal. eu tenho até uma frase de um cara que estudou muito para concurso, li o livro dele, um livro incrível, é do William Douglas. Nossa, Guru Como é- passar em o provas e juiz federal, concursos, ele é desembargador Desembargador federal. Federal, E isso. Ah, eu já tenho o vi. livro dele autografado, inclusive. Tive a legal. oportunidade de conhecer ele pessoalmente, conversar com É. ele. Super, Boa. super gente boa. E ele fala: só não passa em concurso público quem desiste e quem morre. Boa. Se você quiser passar no concurso, É isso. não desista. Mas você tem que fazer a sua parte, mas não desista, porque se você não desistir, uma hora você vai conseguir. Tinha até uma frase que era do Damásio, na época do cursinho do Damásio, ele Sim. falava isso. Ele falava isso pra. Hoje tem gente que é procurador, que foi Sim, que aluno foi dele e aluno fala dele. isso. Se você quer ser promotor, juiz, defensor, delegado, escrevente técnico, policial militar, não há o que o impeça. Só depende de você. Não há o que o impeça. Acredito Só 100% depende de nisso. você. Eu costumo falar que o concurso público é uma fila. Exatamente. fila. É uma hora. Às vezes acontece de até um passar na frente do outro. Mas a sua hora sempre chega. É. Vai chamando. Pá, você vai entrando na sua fila indiana, é uma fila indiana ainda, né? Pá, É. pá. Às vezes o que tá aqui atrás vai ir primeiro, mas a sua vez vai chegar. Agora, se você sair da fila, Nunca aí vai já chegar. era. Você desistir, né? Exatamente. Sim. Desistir, não quiser. Sim. Agora, uma Exatamente. pergunta: estudar antes ou após sair do edital? Eu acho que para a maioria dos concursos hoje é bom você já estar se preparando antes do edital. Porque aí o edital ele vai te direcionar um pouco mais. Mas você tem aquelas matérias que hoje, né, a gente chama de núcleo duro. Basicamente, qualquer concurso vai cobrar. Vai te cobrar ali língua portuguesa, vai te cobrar Sim. raciocínio lógico, alguns vão cobrar alguma coisa de informática. E isso daqui cai quase em todo concurso: direito administrativo, constitucional, direito penal, às vezes direito civil. Mas assim, administrativo, constitucional é quase até para PM, acho que cobra, não cobra? Sim, PM tem na cobrado hoje, GCM. tem cobrado. Eu lembro que eu Legislação, fui né? fazer a prova da Legislação. GCM, eu acho que foi na de Guarulhos. Eu olhei a prova assim, tava falando de dolo de primeiro grau, dolo Olha de segundo só, grau. Eu meu, falei, o caramba, nível. meu. É. Entendeu? Não, no Atividade concurso da Guarda Da Municipal Guarda aqui, Municipal, tá caindo tráfico, tá caindo abuso de autoridade, Então, Lei Maria da Penha, Maria da Verdade, Penha, verdade. ECA, tá pedindo muito. Então Código você vê Penal, que Código de Processo nunca Penal. vai ser um tempo perdido. Você vai conseguir aproveitar aquilo. Então, é assim, eu acho que sempre antes, pelo menos aquelas matérias que você sabe que vai ter no edital, que sempre estiveram, né? Você pega aí 2, 3, 4 concursos. Eu, quando fui estudar, até de 10 concursos pra trás, eu peguei aqui muita coisa, principalmente no direito, acaba ficando desatualizado, né? Sim. Mas é legal para você ver o perfil da prova. E aí saiu o edital, é aquele sprint final. É como um nadador nas Olimpíadas. Não sei se vocês já viram aqueles nadador que nada 200, 400 metros. Sim. Eles começam, vão indo. Quando que eles dão um tiro? Nos 50 metros finais. É ali que Sim, verdade. ele dá tudo. Então, Que é eu quando acho sai que é o isso. edital. Exatamente. É Então, quando ali sai o edital. você tem, às vezes, 2 horas para estudar. Você vai estudando ali. Saiu o edital. Meu, o que eu fiz quando saiu o meu edital? Só estudava por mapa mental. Quando eu tinha uma dúvida, alguma outra coisa, aí eu voltava lá na matéria completa. Eu tinha um fichário grandão, aí eu ia folhando. Ah, ó, é isso aqui. Ah, isso aqui, putz, ó, os princípios da administração pública. Ah, ó, isso aqui, isso aqui. Aí eu ia lá, fazia um asterisco, às vezes até complementava no mapa, porque, tô esquecendo isso aqui, então vou puxar pra cá. Deixa eu fazer uma pergunta bem capciosa aí, porque é o seguinte, o pessoal não sabe,
Mas ele passou também no concurso também de oficial, prova escrita. Passou, hein? Verdade, É, passou. Passou. É. Então eu Passou quero na fazer essa academia. pergunta aí. Passou em tudo, menino. Ligeiro, Passou né? em tudo. Não, vamos roubar, cara, o cérebro dele, né? Ele Hoje eu vou sair praticar daqui, um ó. crime. Roubo, né? Roubo, né? É, Mas é hoje pra vai- uso. Eu não Não, vou vai ser levar por pra casa, motivo eu só bom. vou usar. Vai ser por motivo bom, né? Depois eu devolvo, mas eu vou usar. Como que foi sua preparação? Quanto tempo você demorou para poder passar no concurso do CFO? Nossa. Ó, eu vou ser bem sincero, eu acho que desde que eu entrei na faculdade, eu já posso contar com uma preparação. Por quê? Porque, como eu falei lá atrás, no primeiro semestre eu sofri aquele baque, mas para você ver, é que o estudo ele nunca é perdido. Você pode talvez não aproveitar imediatamente após você ter estudado, mas em algum momento aquilo vai te servir, né? Então, eu fiz uma boa faculdade, tive uma boa base de direito, estudei para a OAB também. Na OAB também eu fazia esse mesmo esquema, tinha a matéria, depois eu fazia o mapa mental, entendeu? Ah, para escrita também, o que eu fazia? Eu treinava para escrita. Era todo final de semana, eu pegava lá uma peça de cada tema e fazia 2, 3, 4 folhas à mão, e depois aí a gente tinha que escanear e mandar pro professor corrigir. Aí voltava corrigido, né? Então eu treinava escrita também. Então eu acho que desde a OAB me ajudou muito. E aí tem uma coisa que isso aqui eu acho legal falar para ser transparente, tá? Quando eu comecei a estudar para concurso, e no TJ, o carro-chefe é português. Então 18, pelo menos quando eu fiz eram 18 questões de 100, ou seja, quase Caramba, 20% da perfeito. prova, né? Uma prova que cobra, em regra, são 40 questões de direito. Mas se você, e português tem peso 2, se você não for bom em português, eu me inscrevi no Kumon. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu já, olha só, já era advogado, já tinha feito a faculdade, mas eu vi que determinadas regras, determinadas questões, eu não lembrava ou eu não tinha aprendido da forma correta, entendeu? E aí eu fui, desembolsei um dinheiro lá, fiz quase 1 ano de Kumon, sentava, era 1 hora por dia. 1 hora por dia eu sentava, pegava as revistinhas, aí você olhava e falava, putz, coisa tosca. Eu ia lá, tá errado. Por quê? Falta de atenção. Aí eu voltava e refazia de novo. Eu tenho até hoje, tem um bloco desse tamanho assim, ó, do Kumon, de português. Eu fiz 1 ano de Kumon de português. Aí eu comecei a acertar também, porque a primeira vez eu fiz 56, né? Fui mal, acho que fiz 12 de português. Nessa última que eu passei, eu não sei, mas se eu errei 3 ou 4 questões, foi muito de Do Barro português. Tá falando de qual? Não, do... do escrevente. Escrevente, Então, mas me ajudou no Barro Branco também. No Barro Branco, eu fui muito bem, questão de direito, português. Ó, o que eu fui pior, porque desde a escola, isso é uma coisa que eu acho legal falar também. Por que eu não aprendi, ou por que eu não tinha muito gosto? E isso eu posso falar até hoje. Física, matemática, química. Porque eu não aprendi a base. E aí eu não consegui entender. Quando você não consegue entender algo, é difícil você gostar. Porque ninguém gosta Sim, daquilo que não verdade, entende. perfeito. Quando você começa a assimilar, a entender, você começa a pegar gosto. E aí facilita o estudo. Verdade. Entendeu? Porque é diferente você estudar uma coisa que você não gosta, que você não tá entendendo, e aí você não gosta porque você não entende, e quando você começa a entender que você faz aquele, eu lembro que o professor falava isso, às vezes fazia assim na aula, fazia essa onomatopeia, né? Onomatopeia, meu Deus. Isso O professor falou, é isso que eu quero de vocês, eu quero A, porque quando você tá fazendo A, Você tá entendendo. você entendeu. Tá entendendo. Entendeu? E aí me ajudou. E eu fui muito bem. Consegui na primeira fase do Barro Branco, mas o que me jogou lá pra cima foi a escrita. A redação. É a redação. Eu lembro que na época, salvo engano, melhor juízo, eu não tenho certeza quanto ao tema, mas eu lembro que, eu não sei se foi violência doméstica ou se foi agressão contra a mulher, alguma coisa nesse sentido. E aí eu lembro que, como que eu comecei minha redação? Falando da Constituição Federal. Eu falei, por quê? Porque é o que rege o nosso ordenamento jurídico. E aí, depois fiz a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E no desenvolvimento, uma das coisas que eu falei, que era com base na Constituição, então a Constituição, ela dava essa permissão para se ter uma norma incriminadora, e eu disse, e isso eu acho que fez muito sentido, e eu acho legal você conseguir desenvolver esse raciocínio, da mesma forma que você fala, você escrever. E foi o seguinte, as leis que a gente tem, elas são consequências dos costumes e das práticas reiteradas da sociedade. Então, se a sociedade está fazendo muito uma coisa e não é bom aquilo, vai ter uma lei incriminadora falando, olha, não faça isso, isso não é legal. Se você fizer, vai ter essa consequência. E aí foi uma das coisas que eu falei na redação.
que a lei, naquela época, vinha como uma consequência que a Constituição permitia. Para quê? Para tentar controlar aquela situação. E aí eu fui muito bem na prova escrita, muito bem mesmo, e foi o que me jogou bem na classificação lá para cima. Porque na objetiva eu fiz um pouco mais do que o mínimo para avançar. Mas a escrita fez a diferença, e fez a diferença na GCM de São Paulo também. Porque eu passei entre os 100 primeiros, mas a nota da redação foi muito alta também. Você chegou da GCM a fazer as outras etapas? Ou... Da GCM de São Paulo, eu não fui nem pro TAF, porque eu lembro que na época, eu acho que a altura mínima era 1,75, eu acho que eu tenho 1,73 ou 1,74, e aí eu já tinha feito a GCM de Guarulhos, e se eu não me engano, eu já tinha feito da Polícia Civil também. Então eu fiz a prova, vi que passei bem, mas eu não fui nem pro TAF. Eu não fui. Depois teve o psicológico também, mas eu não fui nem pro TAF, que era a próxima fase, né? Foi a objetiva, a dissertativa, aí veio o TAF, eu acho que veio psicológico e investigação social. Uma pergunta, você usa o tempo todo da prova ou você costuma sair logo quando dá o horário mínimo que tem em todas as provas? Não dá nem pra... assim, na minha experiência, se você tá realmente fazendo a prova, resolvendo a prova, é feito para não dar tempo. Ou para, se der tempo, pouquíssimo tempo. As duas provas, as duas últimas que eu fiz e passei, foi a de escrevente, São Paulo e Itapecerica, eu fui um dos 3 últimos da sala. E eu lembro que teve uma época também, isso eu não falei, mas eu reprovei para a prova de delegado. Logo depois, eu fui fazer a prova de delegado, fiz a objetiva, fiz a escrita, e na escrita eu fui o último aluno a sair da sala. Eu lembro que a última questão caiu sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí era sobre o prazo que os juízes podem ficar lá. E se, ao término desse prazo, o que aconteceria com o processo? Se ele leva, se ele fica até terminar de julgar, se ele passa para o próximo. E aí eu lembro que eu fiquei discorrendo sobre isso aí. Então eu sempre utilizo o tempo máximo, porque o concurso, como a gente falou, ele é feito para não dar tempo. O examinador coloca questões longas para cansar o candidato, para já eliminar aquele candidato que não está acostumado a ler, a interpretar bem. O concurso ele começa aí, entendeu? Foi legal que você disse o seguinte: esse tempo mínimo foi feito para não dar tempo. Exato. Eu não conheço ninguém, pode ter, né? Mas eu não conheço alguém que tenha sido aprovado e indo embora quando foi permitido nesse mínimo tempo. Não tem. É difícil. Ele já é feito para isso. E como você disse em outro podcast, Olige, que você vê quando chega esse mínimo de tempo, diversas pessoas indo, levantando, tipo assim, terminei. Normalmente essas pessoas já saibam, tá? Não precisa ficar com medo. As pessoas estão desclassificadas. E nem com vergonha, porque tem gente que começa a dar coceira. Ai, meu Deus do céu, o pessoal já levantou. E o concurso, ele é psicológico também. Psicológico, tem muita gente que passa mal, que vai no banheiro, que dá piriri. Tem muita gente. Eu já tive situações assim. Porque o concurso público, ele começa, você estudando na sua casa, mas ele começa... Quando você senta ali, é você com você mesmo. Por isso que isso eu acho uma coisa legal falar. Eu acho que você não tem que ficar... você mesmo, né? Você não tem que ficar se preocupando com o candidato do lado, com o fulano. É você. Porque ali, você com você. Eu penso assim, você já começa com 100 na prova. Boa. A sua nota, ela só vai caindo conforme você vai errando. Porque todo mundo começa, em tese, igual. Todo mundo começa lá em cima. É conforme os erros que a sua nota vai caindo, né? E aí é você com você. Então, assim... O que eu gostava de fazer? As matérias que eu tenho mais afinidade, que eu gosto, eu vou primeiro. Tá? Tem gente que pega do começo ao fim, mas eu gosto porque você ganha tempo, você otimiza. Você tá com a cabeça fresca, eu já vou lá, já faço, e depois eu deixo para aquelas que eu tenho mais dificuldade, ou aquelas que eu não tenho tanta afinidade, ou uma coisa que cobrou diferente, eu posso me permitir gastar mais tempo para tentar resolver e de fato conseguir pontuar, porque às vezes é isso que faz você ser aprovado. Não é a matéria que você sabe, é a que você não sabe. Candidato, olha só, olha a estratégia aqui que tá passando, o ouro. Mesmo, olha só, e eu costumo falar, essa estratégia, essa habilidade de fazer essa verificação, ela só vem com o estudo. Obviamente você fez simulados, respondendo questões. Então você vai para uma prova sabendo aquilo que você tem mais facilidade e aquilo que você tem mais dificuldade. Isso mesmo. E isso daí é só fazendo. Não adianta, não tem segredo. É receita de bolo. Mas tem que sentar e estudar. Tem que fazer. Sozinho, né? Sozinho. Sozinho, né? Ó, isso é a parte mais dura. Isso também eu acho legal falar. Foi uma coisa que me doeu, assim, quando eu comecei a estudar. Eu quase implorei, de verdade, eu implorei. Teve um amigo meu
E isso não é demérito nenhum, tá? Porque eu também, enquanto eu estudava, além de advogar, eu fazia Uber. Mas hoje ele só vive de Uber e ele reclama que tá difícil. Uhum. Eu implorei pra ele estudar comigo. Eu falei, cara, ele é o meu melhor amigo. Ele e esse menino que é capitão aí, meu, esses meninos aqui são meus irmãos. Eu falei pra ele, cara, pelo amor de Deus, vamos fazer comigo porque a gente vai se ajudar. Você é bom em lógica, em matemática, eu sou bom em direito, eu te ajudo, você me ajuda. Uhum. Ele falou, não, eu quero ser motorista executivo, tá dando dinheiro, não sei o quê. Hoje começou a estudar, agora. Aí tá estudando pra Receita Federal. Uhum. Eu falei pra ele, falei, meu, e hoje ele olha pra mim e fala, poxa, cara, se eu tivesse estudado, poxa, olha, puta, salário legal, puta, você tá bem. Puta. E eu falei pra ele, e teve gente, eu falei pra ele, teve outras pessoas que eu convidei, não Sim. quiseram. Hoje, quando elas veem você colhendo os frutos, né? Porque Sim. tempo atrás eu fui viajar, fui pra Angra e tal. É legal. Mas na hora que você tá ali, e foi quando eu percebi, eu falei, meu, eu tô sozinho, é eu comigo mesmo. Eu lembro de eu vem flechas assim na minha cabeça, eu no metrô, eu na lotação, sozinho, cara. Às vezes dá até bate até uma Bate. tristeza, cara. Porque Bate mesmo. você tá ali e você se sente sozinho, cara. Mas é o processo, você tem que passar É o pelo processo. processo. Não, mas você plantou e hoje você colheu. Isso. E eu conheço centenas, quase milhares de pessoas que não quiseram estudar, que nem o seu amigo, infelizmente. É. Não, eu tô bem aqui, montei uma empresa, tá dando certo aqui. Ele conseguiu ver uma oportunidade na época e desprezou o estudo. É. Só que hoje, depois de 30, 40 anos, a pessoa, pelo menos o pessoal que eu dou aula, fala assim, pô, se eu tivesse te escutado, Ligério, tivesse te escutado, eu estaria Não. hoje bem de vida. É que eu falo, a pessoa tem que estudar, tem que levar a sério, porque e assim, você pode ver, né? Uma coisa que eu até vou te fazer já pergunta, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que companhia, amigos que não estão na mesma pegada que você, ou familiares, eles te prejudicam, ajuda, como que é? 100%. Eu acho que assim, é um ditado, mas é verdadeiro, né? Você é reflexo das 5 pessoas que você mais anda. Boa. Você é reflexo do meio que você está inserido. Então, você começa a estudar, isso é inevitável. Dependendo do meio que você tá, você vai acabar e não é intencional, é subconsciente. Você se afasta da pessoa que não tá na mesma sintonia que você. Porque que nem sábado, muitas vezes, vai ter festa, vamos no cinema. Irmão, das 9 às 6 eu tô no cursinho. Aí eu chegava às 7 horas da noite, eu Você tá tava com sono? cansado, Sono, velho. cabeça é? cansada. Você Não. quer dormir, pra no outro dia você acordar e 9 horas da manhã tá no Estudar. cursinho. E continuar. É isso mesmo. Entendeu? Então, às vezes, o pessoal, vamos jogar bola, vamos jogar videogame, vamos. Então você acaba se afastando. Mas eu tive sorte nesse sentido, porque você vê, com 14 anos, eu tive um amigo que me chamou. E eu passei por essa mesma frustração que você tá falando. Porque quando eu perdi o meu emprego, porque eu fiquei doente, e depois eu fui tentar advogar, né? E não foi fácil. Eu via isso na minha cabeça. Poxa, se com 14 anos eu tivesse a oportunidade, meu pai se ofereceu para pagar o cursinho para mim. Eu não quis. Hoje, eu tava naquela época, né, com 23, 24 anos, Tenente? eu tava tendo que trabalhar, pagar o meu cursinho e o tempo que sobrava estudar. Então, olha só, eu não quis lá atrás uma oportunidade de ouro que eu Sim. tive. Entendeu? E esse meu amigo hoje ele é capitão, mas nessa época, com 20 e poucos anos, ele já era segundo tenente, Isso. aí foi pra primeiro tenente, agora é capitão. Então, e assim, comprou iPhone, aí comprou videogame, comprou não sei o que, casou, foi morar na casinha dele, comprou o carro dele. Eu falei, poxa, porque lá atrás, com 14 anos, ele teve a cabeça boa pra pensar, não, eu vou estudar porque vai fazer bem pra mim. E aí eu fui correr atrás do tempo, que foram esses 2 anos Sim, aí. mas eu vejo também, Gabriel, que assim, apesar de, obviamente, quanto mais cedo você Melhor, acordar, mais você vai usufruir daquilo que você deseja, tá? Mas hoje eu vejo que a idade, ela também não significa muito no sentido Não. de que você consegue chegar nos seus objetivos. Eu falo isso porque você vê muitas aprovações de pessoas com 50 anos, Polícia 50, Civil, 56 anos, 56 anos. delegado. 50, hein? Ó. É. Aprovado. Ó, aprovado. 2 concursos aos 50 anos. Ó lá, OAB. tá vendo? Não, passei no Perfeito. 8º semestre da faculdade. Tinha 48 anos. 48 anos para 49. É isso. Ó, e 50 passei no concurso de soldado da Polícia Militar. A Agora, idade, recentemente. a idade É. é um número, né? Então a idade é um número. Você consegue correr atrás É. daquilo que passou. Você consegue. Então é ter foco e determinação. Porque não muda, isso não muda aquilo que a gente falou do concurso público. Não há o que o impeça. Se Sim. você tem capacidade de estudar, se você sabe ler e escrever, meu, é só você Sim. querer. Perfeito. Querer. Você pensou em desistir?
Olha, dava vontade de desistir, mas eu não Imagino. tinha outra opção. Por isso que eu falo que é um Muita estilo de opção. vida. Eu acho que se eu tivesse tido talvez uma vida um pouco mais fácil ou tivesse tido outras oportunidades, eu penso assim, pode ser que eu tivesse desistido. Mas eu não tinha opção. Tinha dia, cara, que eu tinha vontade de chorar. Mas eu falava, não, eu quero desistir, mas eu vou desistir, o que eu vou fazer? Não tem, Não tem não opção. tem opção. Desistir A não é uma desistência não é uma opção, opção. entendeu? Boa. Porque o que eu vou fazer? Eu vou me matar? Vou me tirar da ponte? Não vou. Então eu ia pro cursinho, ia bem, ia mal, era chuva, era sol. Eu lembro isso, eu nunca vou esquecer. Eu cheguei no cursinho logo na primeira semana. Era aula de lógica. Aí tinha um professor lá, ele era famoso porque ele é do Pará e ele falava e ele grita e bate na lousa e chama atenção. E tem que ser assim pra fixar a atenção do aluno. Sim. E eu lembro que ele falou: ó, se fulano vai, fulano não vai, então cicrano. Aí todo mundo respondendo uníssono na sala, todo mundo Sim. junto. E eu completamente perdido, olhei pra um lado, olhei pro outro. Eu falei: meu, eu nunca vou aprender isso aqui. Lógica. Não tem lógica nenhuma isso A aqui. lógica não tem Não lógica. tem lógica. Aí eu, meu, não vou. A minha vontade era de ir embora. Aí teve um menino que levantou e foi embora. Na época, ele queria ser policial civil. Ele levantou e falou: eu não tô entendendo isso aqui. Ele levantou e saiu. Saiu andando. Eu fiquei com aquela vontade também. Eu falei: não, vou. E aí o tempo passou. Uns 6 meses depois, eu consegui estar no ritmo da turma. Então ele Legal. batia lá na lousa, eu já tava Eu respondendo. sabia. Aham. Mas o quê? Tomei esse baque, É. fiquei depressivo, falei, meu, nunca que eu vou aprender, ó, todo mundo sabe, menos eu. Então, assim, sabe, eu tomei esse baque, mas você tem que persistir. Tem que persistir, não é fácil, mas eu acho que, assim, se você não desistir, certamente você vai conseguir ser aprovado. Certamente, assim, não é uma questão de dúvida ou não, é você fazer a sua parte e vai acontecer. Vai acontecer. Só uma perguntinha. Teve alguma vez, eu acredito que teve, né? Quantas vezes você chegou a fazer assim, refazer o mesmo exercício? Nossa, Se você falar assim, poxa, eu já fiz esse exercício olha, 3, 4, 5, eu 6. não cheguei a contar, mas eu cheguei a fazer tantas vezes que eu decorava. Eu decorei todos os meus mapas mentais, praticamente, de cabeça. Chegava uma hora que eu pegava o mapa mental, fechava os olhos e tentava visualizar e ia repassando, 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 repassando. Aí eu abria os olhos e ia vendo. Uma coisa ou outra passava. Mas chegou nesse ponto de decorar, eu decorei o meu mapa mental. Eu sabia o meu mapa mental. A mesma aula, assim, aula. Você falar, pô, tu Ah, assistiu uma várias. Teve aula. aula que eu vi mais de 10 vezes. Caramba, Mais de que 10 legal. vezes, porque quando eu fiz o curso, o que acontece? Era presencial, mas online também você pode ver. Mas o que eu fiz? Eu fiz uma época que eu podia ir em todas as aulas, de manhã, à tarde e à noite. Então, eu vi, às vezes, a mesma aula num mês, 4, 5 vezes, durante um ano. Então, pensa aí, sei lá, 4 vezes na semana. Você vê na mesma aula durante um ano, você decora. Daqui a pouco, se o professor te chamar para dar aula, você dá aula. Tinha a matéria que, se o professor faltasse, eu podia ir lá. Mas não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu já vi tantas vezes aquilo, tantas vezes Já sabia aquilo. até a brincadeira do A professor. brincadeira, verdade, eu sabia a é. brincadeira, sabia a piada, eu sabia como ele ia escrever, a cor que ele ia usar. Mas é assim, é repetição até exaustão leva à perfeição. É repetição, exaustão, Eu perfeição. uso essa Repetição, frase, hein? exaustão, Olha que perfeição. legal, Eu uso, cara, que hein? E legal. assim, e você vai indo, vai chegar uma hora que tá perfeito, né? Teve até um vídeo, um tempo atrás eu vi, acho que era do Michael Jordan, ele fala, eu acertei 12 mil cestas ao longo da minha vida, mas eu errei 500 mil. Então assim, o cara, a cada uma cesta que ele acertava, ele tinha errado 100. Verdade, Então, assim, o verdade. cara repetia tanto É. aquilo, tanto aquilo, tanto aquilo, né? Às vezes jogador de futebol, tem um jogador de futebol, acho que era o Marcos Assunção. Não sei se Você é vocês louco, lembram, jogou no batedor de Palmeiras, falta batia falta. monstruoso. Ele falou que ele batia Monstruoso. tantas faltas num dia de treino Falta pra ele era que a pênalti. perna do Hum. jogador de futebol que vive disso, inchava. Ele tinha que Você é botar a louco, perna batia toda no muita gelo, falta. de Nossa. tanta falta que ele batia. Ele falou, eu cobrava 100 faltas num dia, no treino. Aí. Então é isso. Era pênalti É falta isso. pra ele. É isso. E assim, né? Isso é legal porque eu vi uma vez acho que era concurseiro mesmo. Ele disse o seguinte: a aprovação é a parte menos importante. Porque a mais importante é todos os dias. É Quando isso. você erra e vence. Você erra e faz de novo. Sabe o que Quando que chega a é? aprovação, é só uma É uma- parte. é não é exatamente. o momento É o mais feliz. resultado do que Não, ele é fez. na Você verdade- vence no percorrer. Você foi Não é naquele aprovado. momento. É As a pessoas persistência. confundem o momento que você recebe o Isso. aplauso, o momento que você assina o termo de posse, você tira a foto do termo de posse, com a aprovação. Você não foi aprovado naquele momento. Verdade. Você foi aprovado, por exemplo, eu fui aprovado ao longo daqueles 2 anos. Todo dia que eu tava indo pro cursinho, eu tava pegando condução, eu tava às vezes triste, mas tava no metrô, eu vi o pessoal saindo, se divertindo, eu sem R$1 no bolso,
indo pro cursinho. É ali que eu fui aprovado. Não foi no dia da prova. No dia da prova, eu só fui colocar o X no lugar certo. A aprovação, ela é no processo, né? O processo. O Michael Phelps, quando ele ganhou a medalha de ouro, ele não ganhou ali, naquele... Ele Sim. ganhou o ano inteiro que ele não tirou folga e todo dia ele tava na piscina 3, 4 horas por dia, nadando de um lado pro outro. Foi ali que ele ganhou a medalha de ouro. Então a gente, às vezes, e o nosso cérebro, assim, hoje, isso é um problema da nossa geração. Nós somos imediatistas. Essa geração, TikTok, Instagram, tem um filósofo que fala muito isso, é que ele não é cobrado em concurso, mas chama Zygmunt Bauman. Ele fala isso, tempos líquidos, amores modernos. Hoje tudo é descartável, hoje tudo é imediato. Copo quebrou, joga fora, compra outro. As pessoas não consertam mais as coisas, as pessoas não persistem mais nos relacionamentos, nos concursos. Então, a gente tá acostumado, hoje é tudo descartável. É pronto, o celular quebrou, vamos pro novo, não vamos consertar. A TV quebrou, é feito pra nem consertar, é pra você já comprar outro. E a gente acaba trazendo isso pra nossa vida. Então, reprovei no concurso, vou desistir, não é pra mim, eu não sirvo pra isso. Todo mundo reprovou, dificilmente. Eu não conheço ninguém que fala assim, passei em 3, 4, 5, que não reprovou em 10. Verdade, Entendeu? Também conheço, também não conheço. Você tem que fazer e tem que persistir. Hoje, a nossa geração, a geração mais nova, ela tem muita dificuldade nisso. Em suportar a dificuldade, em suportar a provação, em persistir nas coisas que não estão dando certo. Porque concurso é persistência, né? Eu tava vendo um tempo atrás, pouco tempo aí, uma delegada, eu não sei em qual estado, mas ela reprovou em 18 vezes. 18 vezes. Se você contar do 1 ao 18 agora, você cansa. Verdade. Nossa, Ela reprovou. Mas o que é importante? No 19º ela passou. Hoje ela é delegada igual a todo mundo, o salário dela é igual a todo mundo. Independente. O primeiro colocado e o último É a mesma coisa. fazem a mesma coisa, ganham a mesma remuneração. Você só precisa estar ali. Você só precisa fazer a sua parte pra estar ali. E eu acredito muito no tempo de Deus. Também. Acredito né? muito no tempo de Deus. Deus sabe todas as coisas e às vezes não é o tempo, né? Exato. É bíblico, né? Não, é Você vai se fortalecendo até estar pronto para aquilo. E eu falo, no meu percurso para aprovação na Polícia Militar, eu também tive algumas reprovações. E eu tenho certeza, se eu tivesse sido aprovado naquela primeira prova que eu prestei, quando eu saí da Força Aérea, putz, talvez eu nem estaria na polícia. Meu pensamento era outro, eu era um cara bagunceiro, eu não tinha maturidade. Então, quando eu fui aprovado, eu vi que foi Às o vezes momento até um certo. livramento, né? Foi o momento certo de eu ser aprovado. Então, tem que esperar também o momento de Deus. Eu acredito muito nisso. A Bíblia fala, né, que há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do Isso. sol. Há um Eclesiástico propósito. 3. Há um propósito, né? Realmente, Eu vejo isso hoje também. Pastor Ligieri. Eu falo, Mas Eclesiastes 3. hoje eu falo isso para muita gente. Né, até como advogando, você se depara com alguns servidores que te tratam muito bem e outros que te tratam mal, né? Isso em todos os cargos, né? E aí hoje eu sei o tipo de servidor que eu quero ser, entendeu? Sim. E isso traz humildade pra gente. Isso traz, você sabe o que é estar do outro lado do balcão, você sabe o que é estar estudando e não passar, você sabe o que é, porque tem muita gente às vezes que se for daquele momento, né, não tem maturidade, às vezes não é nem por maldade, mas vai utilizar o cargo às vezes para, né, querer, né, às vezes faltar um pouco a humildade, às vezes falta algumas coisas, sabe? Não tratar a Né? pessoa com Quando que a gente nunca ouviu, né? empatia. A gente nunca ouviu isso de alguém falar, poxa, às vezes a pessoa estudou tanto, mas faltou ter um pouco de humildade, faltou ter um pouco de humanidade com o próximo, né? Verdade. Então, eu acho que essas coisas da vida são legais também, porque elas trazem pra gente que o mundo não é um arco-íris, né? Não importa o que vai acontecer. Tem uma frase que é muito legal, isso daí pra concurseiro também, do filme do Rock. Não sei se vocês gostam do filme do Rock, que tem um filme que ele fala pro filho dele, que ele fala, não se trata de ganhar, de bater. Se trata de quantas vezes você consegue apanhar e continuar tentando. De quantas vezes a vida vai te derrubar, você vai levantar e vai continuar tentando. Verdade. E você não vai colocar a culpa nele, nela, não vai apontar o dedo pra ninguém. Você vai levantar e você vai fazer a sua parte. Show de bola. Entendeu? Então, eu acho que é isso. A vida do concurseiro é isso. É tomar murro, cair, levantar e vamos de novo. Vai chegar a minha hora. Exatamente. Eu disse Concurso pra é você isso. no começo o seguinte, ele não tá com vergonha. Quando ele começar a falar, eu falei... Mas o concurso falei é Quando isso, ele cara. travou aí, eu falei, ele não vai falar nada, pô. Falei pra Ele você. travou, eu falei, acabou. Menino, 29 anos, hein? Imagina aos 40. Nossa, 20 anos. Mas tomara que Deus me dê essa você vai graça longe, aí, mas vai se longe. Deus quiser. Então eu penso muito nisso, sabe? Se um dia eu for
delegado, ou juiz, ou qualquer outro tipo de... Eu acho que é isso, é você tratar bem todo mundo, é você chegar numa sala de audiência, você tratar o policial bem, você tratar o defensor bem, o promotor bem. Isso faz toda a diferença, né? E tem juízes, assim, que são excelentes. Você conta na ponta dos dedos, você fala, todo mundo, onde fala, só tem coisa boa pra falar, e você fala, eu quero ser assim. É esse tipo de profissional que eu quero ser, entendeu? É, é isso, não tem muito... A gente já vai estar finalizando, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Sim. Rede social, você acha que rede social atrapalha ou ajuda o candidato? Sendo Sendo sincero. sincero, eu acho que Porque- depende. Eu acho que depende da sua maturidade, tá? Tem Interessante. muita gente que... Esse meu amigo mesmo que eu falei, que eu pedi pra ele estudar, ele não quis, ele era Uber e tudo mais, mas ele desativou o Instagram dele. Agora. Ele desativou Agora, agora, começou a agora. estudar, agora Ah. ele desativou, começou a estudar e falou assim, minha produtividade aumentou, eu acordo no horário que eu tenho que acordar, eu durmo na hora que eu tenho que dormir, eu me lembro das coisas com mais facilidade, porque o meu pensamento, isso ele palavras dele, o meu pensamento estava acelerado. Eu não conseguia guardar informação, eu não conseguia me concentrar, porque estava acelerado por causa do Instagram, de Reels, de toda hora vídeo. Então, eu acho que depende. No meu caso, eu nunca desativei, tá? Até porque, dependendo do que você vê, o algoritmo, ele te entrega mais daquilo. Uhum. Então, teve uma época, agora não tanto, mas teve uma época que o meu Instagram só vinha dissertativa para prova, como responder tal questão. Então, Isso. você pode usar isso ao seu favor. E vinha material de qualidade. Vinha materiais de qualidade. Vinha materiais, assim, de promotor de justiça, de procurador, de juiz federal, de pessoas que têm um conteúdo de qualidade. Então, eu acho que depende muito de como a pessoa vai saber ter maturidade para utilizar aquilo, né? E se ela quer também, né? Às vezes Perfeito. buscar material ali, né? Porque às vezes também não quer, ele tem o material dele, ele desativa e tudo bem. Mas eu acho que vai muito da maturidade. Pode Show. ajudar, pode atrapalhar e muito. Eu penso igual você. Agora, pra ir pro final, né, Liz? Pra ir pro final, derradeira. a derradeira. Se você pudesse deixar uma mensagem, né, pro concurseiro que... Vamos direcionar para aquele que tá estudando para ser policial. Quer ser policial na vida. Qual mensagem que você deixaria para ele? Olha, eu acho que a persistência é o caminho do êxito. Persistência é o caminho do êxito. Eu acho que se ele tá persistindo, se ele fizer a parte dele, é uma questão de tempo. Ainda mais um curso policial que são várias fases, né? Boa, não é Passar só uma na fase. prova São objetiva várias fases. é só mais uma fase, Boa, perfeito. né? Só a Então é primeira. como, né, eu nem sabia. Você falou, né, teve outras fases que às vezes você reprova, Sim. né? Inclusive, eu tive um professor que hoje é delegado, ele reprovou na prova de soldado. Ele passou na prova objetiva, mas ele reprovou no TAF. E ele Olha reprovou, acho que faltava 100 metros. Ele falou que faltavam 100 metros, deu lá o tempo. Aí ele olhou pra, acho que era uma oficial que tava lá, falou, poxa, pelo amor de Deus, eu tenho família, eu tenho mulher, eu tenho filho. Ela falou, o certo é o certo. E hoje ele agradece, porque ele reprovou, ele foi estudar, ele era motorista de Kombi. Olha que Ele Caramba, dirigia a que Kombi. legal, Superação, meu. hein? Ele dirigia a Kombi. E ele, depois disso, ele foi estudar, e aí ele pegou firme, estudou, acho que em 2008 ele foi aprovado para delegado, e ele contou isso pra gente na sala. Olha que legal. Então você vê que às vezes, é aquilo que você falou, tem um tempo certo, Tem tempo cara. certo, Às vezes verdade. ele passa pra soldado, ele ia Ia ficar acomodado. Verdade. Zona de entendeu? conforto. Então Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz. Mas é isso, eu acho que a persistência é o caminho do êxito. Persiste em ler, persiste em aprender, persiste em estudar, persiste em prestar, que com certeza algum proveito vai ter. Algum proveito vai ter. Eu nunca vi ninguém, isso é verdade, eu nunca vi ninguém se arrepender de ter falado assim, eu me arrependo de ter estudado. Eu nunca vi ninguém. Eu já vi gente se arrepender de comprar carro, já aconteceu comigo. Uhum. Eu já me arrependi de comprar carro, roupa, celular. Eu nunca me arrependi de ter estudado. Eu nunca me arrependi de sentar na cadeira, ficar 1, 2, 3, 4, 5 horas ali, lendo, relendo, resumindo e aprendendo. Nunca, 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 nunca. E hoje a gente colhe os frutos. E ainda vou colher mais pra frente, se Deus quiser. Vai sim. É isso. Grande Gabriel. É isso, foi uma honra. Que legal, Brandão. Estou muito feliz. Foi monstruoso nesse podcast. Tenho Que certeza que se você que está aí estudando utilizar o que o Gabriel falou, utilizar o que o delegado falou, utilizar o que as pessoas Matei falou. o que o Matei falou, o que O evangelista eu disse, falou. as dicas do Ligieri, não tem como você não ser aprovado. E assim, se nós fizermos um resumão, você vai ver. Se eu pudesse resumir uma palavra, eu diria o seguinte: persistência. Isso foi assim comigo, foi assim com o Matei, foi assim com o delegado, com o Gabriel. Olha só, não desista. Não chegou sua hora. Mas ela vai chegar. Bom?
Show de bola. Só pra finalizar, eu acho que isso é muito legal também. É o seguinte, você tem o tempo, e cada um tem o seu tempo. Cada um tem seu. Cada um tem o seu tempo. Vai chegar um momento que o conhecimento ele é cíclico. No começo, a gente demora mais para aprender. E demora mesmo. Mas vai chegar uma hora que o seu nível de captação de informação e de armazenamento, ele vai explodir. Ele faz assim, ó. É aqui, 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 aqui. Daqui a pouco ele, pum, vai lá para cima. E aí que você começa a passar em vários concursos. Verdade. E outra coisa que eu acho legal falar, isso é muito importante às vezes. Eu, pelo menos, não vi ninguém que veio aqui e já... Ah, não, eu só estudava 20 horas por dia, meu pai era rico, minha mãe era rica, eu nunca... O evangelista, né? Escola pública, eu escola pública, meu pai servidor público, eu tive que pagar o meu cursinho e trabalhar. Então, assim, todo mundo tem dificuldade. Na verdade, a grande maioria, são poucos os que passam em concurso, que só estuda sombra e água fresca, porque o pai e a mãe bancam. A grande maioria, Sim. trabalha, estuda, é pai, é mãe, é filho, tem responsabilidades na vida. Então, isso não é empecilho para ninguém. Não é empecilho para ninguém. Às vezes você pode pensar, ah, mas eu trabalho, eu estudo, eu tô cansado, eu tenho filho. Isso não é empecilho. E você estude 1 hora por dia, vai ser aproveitado. Eu acho que isso é muito legal falar, porque às vezes as pessoas têm essa falsa ilusão de que o concurso, quem passa ou quem presta, é só quem tem condição de só estudar. Isso não é verdade. Isso são exceções. São raras exceções. Uma coisa que eu queria só fechar, lembrar que você falou que você estudava toda a parte da matéria, depois você fazia um resumo, depois você fazia um mapa mental, né? É. Eu faço desse mesmo jeito. Legal, né? Quando você falou, eu falei, caramba. É a mente do aprovado, né? Porque não tem como, né, meu? Aí você coloca no mapa mental, meu, você começa a ler aquele resuminho, você fala, cara, é aquilo que... Puxa um fiozinho, é como uma rede. É. Puxa um fio, que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. Quando você vai ver, você tá com toda a informação ali. Eu faço muita cartolina, né? Isso. Faço muita cartolina. Eu sou visual. Eu não sei se... Então eu sou muito... Cara, eu coloco... Teve uma época que eu comprei marca-texto, acho que de 12 cores diferentes. E pra cada cor era uma coisa. Então, é título, é essa cor. Ó, é importante, é essa cor. Ah, isso aqui tem que prestar atenção, é essa cor. Então eu usava muitas cores, setas, desenho, balãozinho. É isso, não tem regra. A regra é você ver o que funciona melhor pra você. Sim, tem perfeito. gente que vai pegar um livro, vai ler e show de bola. Eu preciso ler, escrever, fazer um mapa A maioria mental das pessoas são assim. e rever todo dia, entendeu? E é isso. Eu acho que assim, essa questão mais valiosa do estudo é essa, é você ver o que funciona pra você e você repetir diariamente e rever a matéria. Não deixe de rever a matéria. Se você puder ver toda a matéria que você está estudando 1 vez por semana, ótimo. Se não der, às vezes é muita coisa, pelo menos 1 vez a cada 10 dias. Para você não esquecer aquela matéria. O nosso cérebro, ele trabalha com repetição. E ele luta, a gente luta contra a nossa biologia. Por quê? Você deita para dormir, seu cérebro é como se fosse uma memória de computador. Ele vai ver o que você quer, o que você não quer. O que você não quer, ele vai deletar. Entendeu? Então você tem que ensinar o seu cérebro, ó, isso é importante. Como você faz isso? Revendo, chamando a atenção, falando toda hora. Às vezes eu ficava igual o louco. Às vezes eu falava, nossa, você tá falando sozinho? Eu falava, tô. Por quê? Tô passando a matéria na minha cabeça, acabo falando. Eu até tava com a máscara na época da pandemia. Um amigo olhou pra mim e falou, você tá falando sozinho? Eu falei, tô. Por quê? Não, tô revendo a matéria. E aí você acaba falando, Moleque monstro, né? Às vezes na frente do espelho. Sabe o que eu fazia? Às vezes na frente do espelho. Eu parava, vai ter a fase oral. Na frente do espelho. Ia lá, o que eu sei da matéria? Essa daqui assim, vem aqui, o princípio tal, a lei tal, Maria Helena Diniz, fulano de tal, assim. Porque treina, é repetição. E aí você fica bom. Você fica bom. Legal, mano, que legal. Matamos, show de bola. Queria agradecer imensamente, viu, Gabriel? Obrigado, foi uma honra. Prazer. É muito bom. E aqui a gente quer passar para você, candidato de concurso, para você entender realmente como funciona o processo para você ser aprovado. Cada um aqui vem falar uma coisa, cada um te trouxe uma mensagem importante, mas todos eles falaram de forma única. Persistência, determinação, foco, né, comprometimento. Isso que é o diferencial numa pessoa que vai ser aprovada. E você vai ser o próximo, tá bom? Forte abraço. Forte abraço, até mais. Beijo no coração.